Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana. Nessa semana, os objetivos das aulas são trabalhar adição e subtração de números decimais. A reflexão de hoje traz o seguinte: Bendito seja Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmos 68:19. Isso mesmo, você não está sozinho. Deus está sempre com você. Não se esqueça disso. Convido agora você a assistir ao vídeo explicativo. É muito importante que você acompanhe todo o vídeo, porque ele traz as explicações dos conteúdos. Então, sem perder tempo, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre adição e subtração de números decimais, tá? Então, pessoal, para resolver adição e subtração com números decimais, eu coloquei aqui 3 passos, tá? Se vocês seguirem esses 3 passos, não tem erro, tá? Então, a primeira coisa, tá? O primeiro passo para resolver qualquer tipo de adição ou subtração com números decimais é igualar as casas decimais, tá? Então, ó, importantíssimo, igualar as casas decimais, tá? Mas o que são casas decimais? São os números que a gente tem aqui, ó, depois da vírgula. No caso do primeiro exemplo, eu tenho 25,38 mais 1,7. Então, esses números aqui, ó, que estão depois da vírgula, são casas decimais. E aí, eu preciso igualar, tá? Então, aqui, eu tenho 2 números depois da vírgula. No outro, eu só tenho um número depois da vírgula, tá? Então, eu tenho que deixar todos com 2 números após a vírgula. E aí, para igualar, a gente acrescenta zeros, tá? Então, eu coloco um zero aqui, tá? Agora, eu tenho 2 números depois da vírgula aqui, 2 números depois da vírgula ali, tá? Então, o primeiro passo, ok. Pro segundo passo, agora a gente vai montar a nossa continha, lembrando sempre de colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, vou começar aqui, 25,38. Então, vou colocar agora 1,70 aqui embaixo, tá? E como eu igualei as casas decimais, vai ficar dessa maneira, tá? E aí, ó, a parte decimal ficou embaixo uma da outra, tá? Vírgula embaixo de vírgula, agora é só somar, tá? Que é o nosso terceiro passo, que é só efetuar a operação. Então, 8 mais 0, 8. 3 mais 7, 10, vai 1. 1 mais 5 mais 1, 7. E desce o 2. Como a minha vírgula tá aqui, é só descer a vírgula, tá? E aí, resolvi a minha primeira operação, tá? Vamos para o segundo exemplo. Então, primeira coisa, não esqueçam, pessoal, de igualar as casas decimais, tá? Muita gente erra esse tipo de continha porque esquece de igualar as casas decimais, ok? Vamos lá. Um número depois da vírgula aqui, de cá eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, tá faltando um número de cá. Coloco um zero. Resolvi o problema, o primeiro passo, ok. Vamos pro segundo, que é montar a continha vírgula embaixo de vírgula. Então, 5, 32, 77. Então, tá aqui. Vamos fazer a subtração dos dois agora. 0 menos 7. Não tem jeito, vamos pegar o emprestado aqui com 3, que fica valendo 2, e aqui 10. 10 menos 7, 3. 2 menos 7 eu também não consigo fazer. Vamos lá pegar emprestado do 5. Agora eu tenho 12 menos 7, desculpa, que é 5. E 4 menos 2, que é 2. A vírgula tá aqui, vou descer ela aqui. Então, segunda continha, ok também. Terceira e última continha, tá? Então, não esqueçam do primeiro passo, igualar as casas decimais, tá? Então, aqui eu tenho 2 números depois da vírgula e no 16 eu nem tenho vírgula, tá? Então, primeira coisa, colocar a vírgula. E onde fica a vírgula do número quando não aparece? Ela fica sempre no final, tá? Então, eu tenho 16. Se eu colocar uma vírgula aqui no meio, eu já não tenho mais 16, o meu número fica sendo 1,6. E aí eu mudei o valor do número, então não pode acontecer isso. Mas se eu colocar a vírgula aqui no final, eu tenho 16
vírgula, continuo tendo 16. Então, pessoal, se não aparecer vírgula no número, ela tá sempre no final, ok? Então, como aqui tem duas casas decimais, vou acrescentar 2 zeros. E na hora de montar a continha, vírgula embaixo de vírgula. 35, 16, 00. Agora é só fazer a subtração. 5 menos 0, 5, 3 menos 0, 3, 4 menos 6, não tem jeito, vou pegar um emprestado. 14 menos 6, 8, 5 menos 1, 4, vírgula, embaixo de vírgula. Resolvido a terceira continha. Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre adição e subtração com números decimais. Neste segundo exemplo, tem a seguinte situação que nós vivenciamos praticamente toda semana, né? Supermercado. Então, você vai ao supermercado com R$20 e compra 1 litro de leite por R$2,95, um pão de forma por R$4,60 e uma manteiga por R$8,99. Quanto você gastou e qual foi o seu troco? Bom, nós já vimos que o dinheiro nós já estamos trabalhando com os decimais, porque tem a parte inteira e tem a parte dos centavos, que é representado aí pelos decimais. Eu fui ao mercado com R$20, comprei 3 itens, eu quero saber quanto eu gastei e qual foi o meu troco. Para eu saber quanto eu gastei, eu tenho que somar o valor das 3 mercadorias que eu comprei. Então eu comprei 1 litro de leite por R$2,95, mais o pão de forma por R$4,60. Lembrando que na adição e na subtração com números decimais nós temos que deixar a parte inteira embaixo da parte inteira, vírgula embaixo de vírgula, e aí os décimos, os centésimos e os milésimos. Então eu tenho a parte inteira, o litro de leite, R$2,95. Depois eu tenho 95 centavos, que seriam os centésimos, mais R$4,60, mais R$8,99, que é o valor da manteiga. Então vejam, eu tenho a parte inteira, que é a unidade, depois eu tenho os décimos e os centésimos. Então eu vou somar 5 mais 9, 14. Como lá no primeiro exemplo, 14 centésimos seria 10 mais 4. Então deixo 4 e vai 1, porque 10 centésimos é igual a 1 décimo. E agora eu somo 1 mais 9, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 9, 25. Então, 25 décimos. É a mesma coisa, eu vou fazer esse dos 25 décimos aqui, ó. 25 décimos. É a mesma coisa que 20 mais 5. Então, eu deixo os 5 décimos aqui e os 20 décimos eu transformo em 2 unidades. Por isso que eu posso falar vão 2. Por que vão 2? Porque na realidade esses 20 décimos aqui se transformaram em 2 unidades. Então voltando, 1 mais 9, 10, 10 mais 6, 16, 16 mais 9, 25, vão 2. 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16. Então agora, ó, vírgula embaixo de vírgula. Lembrando que eu tenho 16, então a unidade e a dezena da unidade, vírgula, os décimos e os centésimos. Então eu gastei quanto? Eu gastei R$16,54. Se eu levei R$20, eu pago para o caixa do supermercado qual o troco que o caixa tem que me voltar. Para eu saber o troco, eu tenho que fazer uma subtração. Vou apagar aqui para fazer a subtração. Então eu dei R$20 menos R$16,54. Vou fazer mais para baixo para mostrar as unidades, as dezenas e os décimos e centésimos. Então, olha, R$20 menos R$16,54.
Bom, nós temos a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal, certo? E aqui eu tenho 0, 0, eu não posso subtrair o 4. Então, no caso aqui eu tenho a unidade, eu tenho a dezena da minha unidade, eu tenho a vírgula, depois eu tenho os décimos e tenho os centésimos, certo? Então aqui ó, 0 eu não posso subtrair 4. Também não posso emprestar aqui um décimo para se transformar em 10 centésimos. Mas eu tenho aqui ó, 20, né? No caso as 20 unidades, no caso a dezena da minha unidade eu tenho. Então eu tiro uma dezena daqui, vai ficar 1, e eu vou para 10 unidades. Destas 10 unidades, eu tiro uma unidade, fica 9 unidades, e uma unidade daqui vai se transformar em 10 décimos. Desses 10 décimos, eu tiro uma unidade, fico com 9 décimos e aqui eu vou ficar com 10 centésimos. Agora eu posso fazer a minha subtração, tá? Então, 10 menos 4, 6. 9 menos 5, 4, vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 6, 3. 1 menos 1, 0. Então, de qual foi o meu troco? R$ 3,46, ou seja, 3 inteiros, transformando, né, falando em decimais, eu tenho 3 inteiros e 46 centésimos, que foi o meu troco, R$ 3,46. Então, respondendo esse problema, quanto você gastou e qual foi o seu troco? Colocando aqui a resposta, gastei R$ 16,54 e meu troco foi de R$ 3,46. Bom, pessoal, vocês já assistiram aos vídeos explicativos, agora a professora vai trazer alguns exemplos também, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui a gente tem uma tabela com preços e aqui a gente tem o preço sem desconto e o preço com desconto, que é a chamada promoção. Então, nós temos aqui os itens fogão, lavadora de roupas, micro-ondas. Então, quando a gente tem assim, ó, por exemplo, fogão de R$ 525,30 por R$ 446,51, quer dizer que está tendo um desconto aqui. E a professora quer deixar algo aqui explicadinho para vocês, que são algumas palavras que elas podem aparecer e se você souber o significado, vai ficar mais fácil. Por quê? Quando aparecer a palavra desconto, a palavra ou então a palavra troco ou a palavra diferença, toda vez que aparecerem alguma dessas 3 palavras que a professora colocou aqui, você tem que saber que a conta que você vai realizar é a conta de subtração, tá? Então, guarda bem isso, a professora deixou até destacado aqui para você, tá? E aqui nós temos, nesse exemplo, nós temos que na letra A, ele diz o seguinte, qual que é o desconto oferecido no preço da máquina de lavar roupas? Para a gente poder fazer, tem algumas maneiras diferentes, tá? Então, a gente trouxe aqui, ó, a primeira maneira, usando as frações decimais. Como assim, professora? Então, a gente tem ali o preço do valor sem desconto, 579,55, e o valor com desconto. Então, a gente transforma esse 579,55 em fração. Lembra que quando a gente tem 2 casas decimais, a gente vai ficar com um denominador 100, porque vai ter 2 zeros no denominador? Então, a mesma coisa que para o outro número, estão vendo? Ó, é 432,48, 2 casas decimais, 2 algarismos após a vírgula, então vai ficar sobre 100. Aí, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com um número natural aqui no primeiro momento, número sem vírgula, então você vai fazer 57.955 menos 43.248. O que resulta em 14.707, claro que o denominador continua 100. Aí agora você vai transformar esta fração, tá? Decimal, esta fração aqui, em número decimal. Como assim, professora?
Nós temos aqui 2 zerinhos, quer dizer que vão ficar 2 casas após a vírgula. Então, basta você vir aqui e colocar a vírgula. Ou seja, o valor do desconto, como perguntou aqui, tá? Foi de R$ 147,07. Qual a outra maneira? A outra maneira é você observar pelo quadro de ordens, tá? Então, a parte inteira você já sabe que é aquela que vem antes da vírgula. Então, nós temos unidades, dezenas e centenas. Então, a gente coloca todos os números de acordo com a ordem que apareceu, né? Então, estão aqui, ó, todos eles. Após a vírgula é a parte decimal, décimos, centésimos e milésimos. Porém, aqui, como você já viu, são apenas 2 números após a vírgula. Então, todos eles vão parar na ordem dos centésimos. Faz a continha de subtração e você vai encontrar já direto 147,07. Tem outra maneira? Ainda tem outra maneira, que é a maneira que normalmente a gente acaba usando mesmo, que é armar a conta. Ah, professora, é mais prático. Sim, eu concordo com você. Vamos fazer então armando a conta? 579,55 menos 432,48. Lembra? Diferença, desconto, subtração. Então, o que acontece aqui? De 5 não dá para tirar 8. Isso mesmo, 5 é menor que o 8. Pega emprestado. Isso, então a gente vai pegar emprestado aqui, tá vendo? Ó, do 5. Esse 5 vai se tornar 4. E uma unidade que a gente tirou do 5 vai vir para cá. Então, aqui agora nós vamos ter 15 unidades. Então, a gente tem aqui, ó, que 15 tira 8 é 7. 4 tira 4 é 0. 9 tira 2 é 7. 7 tira 3 é 4. E 5 tira 4 é 1. Deu a mesma coisa, claro, tá? Agora, lembra de um detalhe muito importante, sexto ano. Toda vez que você for armar contas com números decimais, você precisa fazer vírgula embaixo de vírgula. Acompanha aqui comigo, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Professora, na soma também? Lógico. Então, aqui a professora fez uma subtração de exemplo, mas você já acompanhou aí pelo vídeo várias explicações também de soma. E soma é mais tranquilo, né, sexto ano? Então, eu nem trouxe aqui para você, porque também já tem nos exemplos dos vídeos. Mas essa regrinha que a professora colocou aqui dentro dessa nuvenzinha, ela tem que ser utilizada tanto na adição, como aqui na subtração. Certinho, sexto ano? Até a próxima explicação de exemplos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam da lista com as atividades para vocês resolverem a avaliação do rendimento. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!